pedindo ao Pai Maior, a Jesus, nosso mestre e amigo, e a espiritualidade dessa casa, que sempre está nos acompanhando, para que nesse momento, todos aqui presentes, os que estão assistindo em casa, pela internet, que possamos ser abençoados, que possamos abrir nossa mente e o nosso coração para os ensinamentos que vamos receber. Que possamos, nesse dia de frio, aquecer os nossos corações com amor, com esperança, com alegria. E que esses ensinamentos nós possamos levar com a gente, aonde quer que formos, na nossa casa, no nosso trabalho, com os amigos, e que possamos, Senhor, fazer a tua obra de amor. Assim seja. O ódio. Fenelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Amá-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar dos vossos corações. Essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos nossos irmãos, ela não vos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Esta é uma das provas mais difíceis, bem eu sei, uma vez que durante minha última existência passei por esta tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Boa noite. Tudo bom? Bom tê-los aqui. Maus pensamentos intoxicam a alma. Deixa eu pensar. Nada se perde, tudo se transforma. Lei da física. Lei de causa e efeito, né? Temos a lei de causa e efeito também nesse universo que rege todo o seu funcionamento, né? Toda ação tem uma reação de acordo com o que iniciou o seu efeito. Ok. O que são nossos pensamentos, né? Onde se localizam? O que é o pensar, né? Isso que precede a nossa capacidade de sentir e de agir. A trindade que governa a nossa evolução aqui nesse plano, né? Pensar, sentir, agir, né? Através desses três mecanismos nós evoluímos. Nós interpretamos as coisas, sentimos, em cima disso agimos e interagimos com o meio. Evoluímos com ele, sentimos, aprendemos e tudo segue. Então é justo dizer que o pensamento é o ato em ficção. É onde tudo começa, né? Quando nós fomos fazer uma ação raciocinada, antes de executá-la, eu pensei nela. Nem sempre o que eu pensei eu cheguei a executar, mas eu dei um início a algo. Se em um determinado momento eu desejei que alguém morresse, que alguém desencarnasse, que a vida fosse ceifada de alguém por eu ter um desejo ruim para com ela, eu não tive a capacidade de executá-lo, mas eu dei início a uma energia que levaria a isso. E é isso que nós devemos ter em mente. O que são nossos pensamentos? O que formam eles? O que criam? O que executam?
E ao longo do tempo, o que esses pensamentos transformam dentro da gente? Nos levam a ser e a executar e a sentir. A nossa casa mental, ela funciona, né, nosso cérebro humano e nossa capacidade intelectual e espiritual, ela é fantástica. São centenas, milhares de interpretações, de ideias, de coisas vibrando e surgindo a todo instante, a todo segundo. E qual é o controle que nós temos, né, de toda essa capacidade criativa, interpretativa que temos? Alguém aqui toca violão, toca algum instrumento? Eu não toco nada, né? É engraçado, na época de escola, quando eu sou da pré-informática, né, quando na época de escola, para aparecer não tinha celular, essas coisas, então a gente odiava aquele rapaz que vinha com o violão embaixo do braço, né? Tocava tudo, as meninas tudo de olho, a gente não tocava porcaria nenhuma. Então, mas o que isso tem a ver? Bom, se eu pegar um violão hoje, blém, 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 não vai sair nada. Por quê? O que falta? Harmonia. Falta entender que uma nota encaixa em outra, leva a outra, volta, e assim vai. Assim você monta uma sequência harmoniosa de um som. É que nem falar, é que nem cantar. Se você pegar, então, um indivíduo que toca um instrumento e você reunir com outros indivíduos, o que você vai ter? Uma orquestra. O que a orquestra utiliza para que funcione harmoniosamente? Você vai ter um regente, um indivíduo que alguém se pergunta por que ele está lá fazendo assim, né? Por quê? Eu já fui em orquestra dessas de apresentação de bairro, onde tem pessoal que toca violino e tal, minha filha faz dança nos bairros, etc. Onde você vê, às vezes, na apresentação, uma criança tocando um violino, outra tocando de outro jeito, outra tocando de outro jeito, e você percebe claramente, então por isso serve um maestro. Por quê? Porque quando destoa, você vê claramente que uma coisa não está encaixando na outra. Não existe o quê? Uma harmonia. As notas não fluem, há uma desordem. Assim é a nossa casa mental. Quando a gente não tem uma coordenação sobre aquilo que pensamos, aquilo que vibramos, aquilo que somos, que entendemos, a nossa casa mental ela vibra oscilando de diversas maneiras, as mais improváveis possíveis, influenciadas pelo meio, pelas coisas que sentimos, que vemos, influenciado por aquilo que aprendemos com os outros de forma incorreta, por aquilo que não interpretamos, pela nossa ignorância. E dali surgem os brobilhões de criações que fazemos. Eu vejo uma pessoa que está de tal jeito, eu sinto inveja dela, eu gostaria de ser como ela, eu gostaria de ter o que ela tem. Por quê? Porque eu não percebo quem eu sou, como estou, o que eu tenho. Eu não tenho uma visão clara da vida, das coisas, de mim mesmo. Eu tenho uma visão conturbada dos objetos e das coisas e das pessoas. Quando uma pessoa me diz algo, eu não estou avaliando como aquela pessoa é. Eu estou avaliando simplesmente o que a pessoa me disse. Ela chegou e me xingou, falou uma coisa ruim para mim. Em algum momento eu avaliei criação, casa mental daquela pessoa, como ela vive, o que ela está passando, o que ela está sentindo, como ela pensa, qual é a capacidade intelectual dela. Não. Eu senti o meu ego ferido e a minha vontade de retribuir aquilo que ela disse. São situações como essa que nos levam a pensar, né? O que é um indivíduo como foi Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas que desenvolveram uma capacidade de respeito e amor ao próximo. Não vamos nem citar seres mais grandiosos, vamos pegar seres do nosso convívio, né? Nossa capacidade de percepção que existiram aqui, registrados. Teriam sido pessoas que evoluíram a sua interpretação da vida, a sua interpretação das emoções, dos sentimentos e das coisas, que acharam valores maiores para aquilo que elas experienciaram, que conseguiram ver nas outras pessoas aquilo que nós não vemos. Quando eu não vejo que eu estou conectado a outra pessoa, que nós fazemos parte de uma obra maior, que tudo está interligado, tal é a lei. Que nada está dissoante no universo. Apesar do aparente caos, existe uma sintonia e um sincronismo em tudo, e tudo caminha para uma harmonia. Hoje eu sou uma nota que está em desacordo, que não está vibrando junto. Mas em algum momento eu vou entrar na escala e eu vou vibrar dentro da harmonia da criação e da evolução. Tudo segue num propósito maior. Independente da nossa vontade, nós seremos melhores, nós seremos maiores, nós seremos perfeitos. E nós somos eternos. A fé nos fortalece
de maneira drástica, incrível. Por quê? Se eu não creio em nada, se eu não creio numa continuidade, se eu não creio em algo além disso, eu fixo os meus valores naquilo que eu vejo e eu sinto. Eu amo isso aqui. Não, vamos pegar o meu, isso aqui é muito grande, né? Eu amo esse controle. Sou apaixonado por ele. Preto, limpo ele diariamente, adoro ele. Sou apaixonado por esse controle. Você vem e pega esse controle remoto de mim. Qual vai ser meu sentimento? Agora eu sou uma pessoa que fabrica milhões de controles remotos por dia, que um estraga, outro vai, outro vem. O sentimento será o mesmo? Não vai ser. Por quê? Porque eu não estou fixado. A minha mente ela é livre para pensar em outras coisas. Se eu fixo a minha mente, eu crio monoideias, amarras, dependências, o meu sofrimento sempre vai ser proporcional a isso. Sempre. Eu posso amarrar meu desejo a um objeto, a centenas de objetos, a uma pessoa, a muitas pessoas, a coisas, mas os meus valores, quando eles estão agregados simples e puramente a algo que o tempo leva, que o tempo consome, eu vou sofrer. Invariavelmente eu vou sofrer e eu vou ter sentimentos ruins em algum momento. Eu posso ser abalado pela inveja, eu posso ser abalado pela depressão, eu posso ser abalado por N valores que circundam a nossa evolução, sentimentos. As paixões fazem parte da nossa evolução, elas são positivas, são necessárias. Sentimento, né? Raciocínio, o sentimento, a paixão e a ação, a trindade. A paixão faz parte, eu gostar de coisas, eu ter valores por coisas, eu apreciar coisas, porque eu aprendo com elas. Minhas percepções crescem com elas, mas eu me tornar dependente de coisas, isso gera dor, porque a dor vem para ensinar aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não entende. A dor nos tira de uma situação para que a gente, não, eu não estou vendo algo, não, é assim, é assado. Buscar agregar coisas à vida, sentimentos bons, pensamentos bons à vida. A fé nos faz isso. Ela nos ajuda, quando a gente é liberto da matéria de alguma maneira, a gente consegue pensar além, a gente consegue ver além. A gente não dedica pura e simplesmente aquilo que passa, que o tempo toma. E com isso, com liberdade, eu sou melhor de alguma maneira. Eu vibro melhor de alguma maneira. Porque quando eu estou em movimento, as coisas acontecem e eu estou sentindo e percebendo coisas diferentes e melhores o tempo todo. E eu estou querendo mais coisas melhores, fazendo coisas melhores. Por isso temos que fugir da preguiça, fugir da ociosidade, da dedicação de horas e horas e horas e dias diante da TV. Diante de alguns aparelhos, dispositivos que nos cerceiam a casa mental, que nos tiram a capacidade de ver coisas, de conversar com pessoas, entender situações. Ser livre. Como ser livre hoje? Cada vez nós nos escravizamos mais, né? A sociedade ela segue um ciclo que a gente se torna escravo do ter, do comprar, do aparecer, do mostrar, porque cada vez mais as pessoas veem o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou, e cada vez eu dependo mais do que as pessoas pensam, do que eu faço, sou, ou que eu mostro, ou que eu adquiri. Nós caminhamos numa dependência do que o outro pensa, do que o outro acha. Quando o que deveria valer para mim é o que eu penso, o que eu acho dos outros. Essa é a grande sacada. O que eu estou vendo das pessoas, o que eu estou aprendendo com elas, o que eu estou ensinando às pessoas. O que eu vou deixar quando eu partir daqui? Qual foi a gama de energia que eu vibrei e que eu transformei e que eu trouxe às pessoas que experienciaram comigo, que cresceram comigo, que aprenderam de alguma forma com a nossa experiência conjunta? Quando eu tenho um pensamento ruim que intoxica minha alma, quer dizer o quê? Eu estou o quê? Eu estou puxando apenas para mim, para o meu lado. Apenas eu desejo, eu quero. E o que eu produzo, o que eu faço, o que eu mostro para os outros? Qual é a ordem que eu crio maior? Quando eu falo assim eu fico meio chato, né? Deixa eu puxar uma historinha. Palestra de Daniel Godry. É de Blumenau aqui. É um palestrante de positivismo. Ele contou uma história que certa vez tinha uma empresa que fabricava pasta de dente. Acho que alguns já conhecem, mas é legal essa história. E a fábrica produzia pasta de dente e vendia. E ocorria às vezes de sair uma caixinha vazia sem a pasta de dente dentro. Né?
Caixinha vazia, lacradinha, isso quem tem empresa sabe, gera danos de diversas formas financeiros, né? Então, além de mau atendimento ao cliente. Então, a empresa chegou, não, temos que solucionar. E chamou um engenheiro, vamos fazer como? Vamos projetar uma máquina, tal, pá, que quando a caixinha passar, ele vai pesar a caixinha, se a caixinha estiver vazia, ela vai disparar, vai parar a produção, vai lá, né, caixinha vazia, retira e segue, né, para não correr o risco de chegar na mão do cliente uma caixinha de pasta de dente sem a pasta de dente dentro. Ok? O tempo passou e tal, e os problemas cessaram. Mas certo dia o engenheiro da empresa chegou, descobriu que a máquina estava desligada, não estava mais em uso a máquina. E não tinha tido mais problema. Então ele chegou lá, foi falar com o profissional que operava lá no local. Ele disse, não, essa máquina dava muito problema, o tempo todo que chegava a caixinha pesada, parava a produção, parava todo mundo, dava maior transtorno, maior trabalho. O que a gente fez? A gente desligou e botou um ventilador aqui. Toda vez que passa, vai embora a caixinha se estiver vazia. Né? Uma ideia que custou milhares de reais, resolvido com 30, 40 reais. Né? Então veja, o que é isso? É uma ideia aplicada pela experiência. A pessoa vivenciou algo, percebeu, não, eu posso solucionar de uma maneira melhor, eu posso fazer uma coisa que funcione de maneira mais eficiente. Fazemos isso no dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas coisas. A gente busca viver melhor, viver mais de forma mais excepcional com as pessoas. As palavras que nós dizemos pela manhã, durante o dia. Todo mundo acorda de mau humor, não todos, mas é comum a gente acordar. Mas o que custa você dar um bom dia e um sorriso forçado a quem acorda com você? Em vez de acordar resmungando, falando mal do frio ou do calor, a gente sempre detesta o frio, ou detesta o calor, ou detesta isso. Existem situações que nos causam transtorno no mundo físico. E fora dele mais ainda. Mas aqui, N situações. E a gente precisa transbordar esse sentimento para os outros, ou a gente consegue transformar esse sentimento? Às vezes nós somos relaxados, custa você botar, a gente botar uma roupinha bonitinha e tal, mesmo quando está em casa com a família e tal, se pentear, se ajeitar, escovar os dentes, né? A preguiça leva a gente às vezes a fazer tantas coisas ruins para os outros e a gente não está nem aí, a gente está pouco se lixando. Por quê? Novamente, a gente não vê, a gente não percebe, a gente não interpreta. Só a liberdade nos permite visão clara da vida, visão distante das coisas. Quanto menos preso, menos amarrado a monoideias, a conceitos fixos, mais feliz eu posso ser. Ao invés de ficar aqui, eu não estou vendo ninguém, eu sei que tem um, dois, não. Eu estou vendo mais alto, mais alto, mais alto. Isso a liberdade proporciona. Pensar com clareza, pensar no bem. Qual é a diferença entre cobiça e inveja? A cobiça ela pode ser positiva, a inveja nunca. É proativo você ter cobiça e trabalhar para conquistar algo que alguém tem porque você achou legal e você quer ter. A inveja sempre é um sentimento doentio, um sentimento baixo. A gente se coloca e se sente abaixo do outro. Poxa, que carro bonito você tem. Que carro belo. Eu não tenho. Isso é inveja. A cobiça, poxa, carro bacana, mas eu estou trabalhando, um dia eu chego lá. Talvez eu não tenha igual ao seu, mas eu vou conquistar. Isso é proatividade, isso é desejo de crescimento. É diferente. Percebem a diferença entre sentimentos? A gente tem que dominar os sentimentos que são negativos, que são maus. Novembro de 1859, um espírito que ajudava na codificação trouxe uma mensagem a Allan Kardec. Ele perguntava sobre a diferença entre bons e maus pensamentos. Se os bons e maus pensamentos são distintos, muito claros a diferença entre eles. Os bons você pode claramente, facilmente divulgar ao mundo sem nenhum prejuízo. Enquanto que os maus, dificilmente você divulgará à humanidade sem prejuízo. Alguns poucos terão acesso a eles sem prejuízo. Quando você tiver um pensamento e ficar em dúvida, se pergunte, posso divulgá-lo a todos? Seria positivo e bom todos saberem isso que eu estou pensando? Chave clara e simples para a gente monitorar a casa mental, monitorar o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente deseja. Limpo de puro alma, de espírito, de ideias. Hoje a gente vive uma sociedade que a gente vive muito de aparência, muito de frases feitas, né? A gente pega... É divertido ler Facebook, é divertido o WhatsApp, mas é frase pronta. O que a gente é realmente daquilo que a gente demonstra? Que a gente aparentemente demonstra? Quem nós somos realmente?
tirando as aparências, tirando a falsa felicidade que a gente quer demonstrar 100% da vida. Todos temos problemas, todos temos doenças, dificuldades, todos temos tragédias, todos temos... A vida é assim. Assim como temos coisas maravilhosas, felicidades, alegrias, prazeres. Esse é o grandioso da vida, os altos e baixos. Por isso a gente está aqui, para evoluir, para aprender, para crescer. São os altos e baixos que nos mostram a sermos uníssonos. Em algum momento eu serei perfeito em todas as situações. Independente do que aconteça, eu terei um ajuste na minha casa mental ao longo da evolução dos milênios que vai me dizer, eu sei agir assim agora. Sempre eu serei exímio e perfeito. Assim como um indivíduo que nasce com um dom nato para musicalidade, um dom nato para alguma arte. Por quê? Porque ele conquistou isso. Já está na genética dele. Quando ele nasce, o genoma dele já vem programado para aquilo. Ele transforma ao nascer o seu corpo físico. Da mesma maneira como trazemos doenças, trazemos dificuldades. Nosso perispírito registra a nossa vibração, a nossa energia ruim. Aquilo que eu penso, aquilo que eu vibro, está na minha casa mental, está no plano espiritual vibrando comigo. O universo funciona em ondas em todas as dimensões, física ou fora dela. As ondas que eu vibro, elas vão e voltam. Vão e voltam. Por isso, se o pensamento não se realiza no plano físico, não acredite que ele não fez mal. Ele fez mal. Para você. Talvez até para outros. Ele pode se propagar, pode chegar a outros, mas vamos manter o foco aqui, né? Não vamos entrar nesse quesito. Ele volta para você. Agora ou mais tarde, ele retorna. Lei de ação e reação, causa e efeito que citamos no começo. Tudo funciona em ondas no universo, e as ondas é como um cometa que vai e volta. Pode não ser nessa agora, pode ser na presente vida, mas a gente acumula vibrações, a gente acumula energias. E somos aquilo que vibramos, somos aquilo que queremos ser. Se eu quero ser uma pessoa depressiva, odiosa, cheia de problemas e rancores, eu serei assim e me sentirei assim, e por muito tempo. Eu quero ser uma pessoa que se liberta, que ama, que respeita, que perdoa, eu transformo o universo. Muita coisa se agrega a mim. Mas é preciso esforço. É preciso manter isso. A gente precisa conquistar passo a passo. A gente não se torna uma pessoa maravilhosa de um dia para o outro. Não existe isso na natureza, esse milagre. Existe transformação contínua. E a transformação contínua vai me dizer, hoje eu estou assim, amanhã eu estou me esforçando, a um ponto em que realmente eu serei firme naquilo. Na vontade, na ação e no dessentimento. Ao longo do empreendimento. A gente não vê na vida pessoas que são, às vezes, a gente se pergunta como que eles conseguem, né? Pessoas que vêm do nada, conquistam tudo, de repente perdem tudo e de repente conquistam de novo. São pessoas proativas. Não vamos dizer o mérito de ter ou não ter riquezas, essa questão, mas a questão da realização. A mente dele está focada nisso. Ele vibra isso, ele sente isso e vive isso. E essa pessoa conquista porque ela transforma o universo. Nesse sentido, não quer dizer que ela seja uma pessoa boa em todos os quesitos, uma pessoa evoluída, mas nesse quesito ela descobriu isso ao longo das suas existências. E ela conquistou isso na sua vibração interna. Ela transforma o meio, ela influencia pessoas, ela consegue magneticamente atrair pessoas para os seus interesses. Isso é o quê? Isso é evolução em algo. É você trabalhar em algo e você sentir isso e dar continuidade. Quando a gente vibra numa cadeia, essa cadeia tende sempre a voltar. Ela caiu, mas ela tende a erguer-se novamente. Esse é o segredo do universo. As ondas, entender como funciona. Qual é a mágica por trás de tudo? O que rege a organização de tudo? É algo que é engraçado. A gente vai chegar um momento em que a gente vai sentir mais do que vai entender. Isso. Vai ser algo tão natural, tão instintivo na gente perceber isso. Perceber que eu não devo fazer o mal, que eu devo fazer o bem. Um instinto natural de perdoar as pessoas. Olhar para uma pessoa com defeitos morais e olhar como a gente olha para uma criança que cometeu um erro na escola. A gente vai ser algo tão natural a gente interpretar as pessoas além do olhar na altura, olhar mais acima.
Já disse Yogananda, controle a sua casa mental através do exercício contínuo e você conquistará isso. Assim como uma criança mimada que ao ver um pequeno ferimento leve se desespera, o adulto, educado, firme, não sofre nem com um gravimento muito mais sério, porque ele tem consciência daquilo, ele tem um sentimento firme que aquilo passa. E desenvolver esse sentimento é desenvolver a fé. Desenvolver a fé em você mesmo, em mim mesmo, que nós continuamos, que nós vamos além disso. Além do que sentimos, além do que vemos, além do que temos, além daqueles com quem convivemos, tudo passa. E o que fica? Se perguntar diariamente, o que fica de tudo isso? Quem eu sou realmente? Quem eu quero ser amanhã e para onde vou? Hoje é comum a gente ver pessoas, está muito forte o movimento de agnóstico, ateísmo, né, justamente por causa da internet. E familiarmente até tem pessoas assim. E é triste você quando entra em diálogo com uma pessoa assim, porque parece que virou uma guerra, né, entre você acreditar em algo e você desacreditar o que os outros acreditam. E o sentimento que a gente consegue ter é de tristeza, porque a fé é maravilhosa. É tão fantástico você desenvolver a fé. Mesmo que por menor que seja, você sentir-se bem em acreditar que tudo bem, tudo passa. Enquanto você acreditar na lei do caos, acreditar que não existe nada além disso, que tudo é simplesmente para alguns é dor e para alguns é prazer, e não há nenhuma ordem por detrás disso. É muito triste você viver nessa lógica. É uma lógica que eu vejo como, muitas vezes, de sofrimento se a pessoa não tiver um intelecto estável. Enquanto que nós aqui somos agraciados com a capacidade disso, de termos esperança, de termos fé, de quando a gente perde alguém, a gente ter um sentimento bom para com aquela pessoa e saber, não, continua, eu vou encontrar essa pessoa. Vamos nos reencontrar um dia. Não, tudo continua. Não importa os problemas, eu posso levantar, eu posso acreditar em mim mesmo porque eu entendo o propósito da vida. Eu entendo quem eu sou e quem eu quero ser. Eu entendo que eu pretendo continuar a existir. Independente do que aconteça, eu continuo. Sempre, sempre e sempre. Não importa as adversidades, o que digam, eu acredito em mim mesmo. E eu acredito que atrás de mim existe algo tão grandioso e tão maravilhoso que um dia eu compreenderei. Infelizmente eu não posso compreender hoje, não posso provar aos outros hoje da forma que eles querem provas. Mas eu tenho as minhas provas. Eu já as encontrei e eu sou feliz por isso. E isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Isso me ajuda a me lembrar que quando eu desejo mal a alguém, quando eu tenho raiva de alguém, quando eu falo mal de alguém, eu estou errado. E eu estou me enfraquecendo. E eu não devo me enfraquecer nunca, eu devo me fortalecer sempre. Mais forte, mais luminoso, vibrante a cada dia mais e mais. Essa é a nossa missão. Tal é a lei. Somos hoje bons, amanhã seremos muito melhores. E muito melhores, e muito melhores. E cada vez mais lúcidos. E cada vez mais participativos na evolução e na criação desse universo. A criação vem e vai, nós não. Nós continuamos. E todos que caminhamos juntos devemos aprender a entender, a sentir as pessoas. A evitar os sentimentos ruins, os sentimentos de baixo padrão vibratório, os sentimentos densos, doentios, egoístas. Eu estou com essa pessoa porque ela me dá prazer. No momento em que ela não me der mais prazer, eu não estarei mais com essa pessoa. No momento em que ela não me proporcionar as coisas que eu quero, ela não vai mais ficar comigo. Futilidade, parar de viver em futilidade o tempo todo. Ser consciente, consistente. É muito difícil e exige o quê? Trabalho duro, mas a gente consegue. Muitos conseguiram. Muitos deixaram o exemplo para nós que passaram aqui antes. E nós não seremos diferentes. Deu meu tempo. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigada, Fábio. Que possamos continuar com os bons pensamentos ao entrar na cabine, pensando
elevando o nosso pensamento cada vez mais ao Pai Maior. Então, lembrando, né, que quem consumiu bebida alcoólica, deixe para vir na próxima palestra e entrar na cabine de passe. Que a cabine ela é toda preparada, né? Então ela tem fluidos sutis que o álcool ele acaba prejudicando. Então, não se sinta constrangido, é só deixar na cadeira ou deixar lá na frente, tá? E vamos à oração. Senhor, Tu que estás presente sempre, que nos deixasse uma criação que funciona por si só, que não depende de influências constantes. Uma criação que nos demonstra que seremos sempre melhores, que crescemos a cada dia, que um ajuda o outro. E é tão bom poder contar com os outros. Que possamos a cada dia entender melhor que devemos ajudar os outros. Que a cadeia do amor, ela é contínua, não cessa nunca, através de pensamentos, de atos e sentimentos. Que aqueles que não puderem estar aqui hoje, por algum motivo, possam ser alcançados pelos nossos sentimentos. E quem sabe um dia, pelos nossos atos. Abençoa-nos. Uma boa semana. Que assim seja.